Hatake. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. E senhores, ter espinha na adolescência era um inferno. No vídeo de hoje eu gostaria de desabafar um pouquinho sobre esse período infernal da minha vida, porque eu sei que muita gente tá passando por esse exato período, nesse exato momento, em diferentes idades. E assim, para as pessoas que tiveram só uma espinhazinha ou outra, ou passaram a adolescência toda sem nada, ganhou no RNG da genética, pode parecer bobeira, né? Uma pessoa reclamar de espinha, reclamar desse período, ai, porque é natural, ai, todo mundo teve, ai, nem é tão feio assim. Cara, só você estando na pele de uma pessoa assim, você vai saber o sofrimento que é. Pra gente começar estabelecendo algumas coisas aqui, eu fui um dos primeiros e únicos espinhentos da minha sala. E se a gente parar pra pensar naquele período, por mais que a humanidade tenha avançado bastante na medicina e no entendimento de biologia, genética, hormônios e tudo mais, ainda assim a informação não chegava em todo mundo, principalmente se você morava numa cidade de 30 mil habitantes no interior do norte do Paraná. Por conta disso, você pré-adolescente ou adolescente daquele período era obrigado a ouvir todo tipo de mentira ou pseudociência possível. Eu sei que existem coisas que eu vou falar aqui que tem fundamentos, mas vamos concordar que a sociedade no geral dá uma exagerada. Como por exemplo o papo de que todo espinhento tinha espinha porque era punheteiro, porque batia 10 punhetas por dia. E assim, cara, é mentira, porque eu tinha amigo da minha sala que devia bater umas 20 por dia e não tinha espinha igual eu tinha. E eu não batia 20 por dia. Aí também falavam que chocolate, se você comesse no dia seguinte, ia dar um monte de espinha. E aí falavam de outras comidas específicas, uns tipos de carne e tal. Tudo pra botar medo na cabeça do espinhento. E eu sei que cada pessoa é uma pessoa. Eu sei que tem gente que realmente, se comer uma porcariazinha, no dia seguinte brota uma espinha. Eu entendo. Deve ter um fundamento aí. Mas, cara, naquele período era meio que você, por ter espinha na cara, você tinha que aguentar seus tio chato falando o que você deveria fazer. E eu juro pra vocês que entre as milhares de coisas que falavam que eu deveria fazer, entre as milhares de coisas que falaram que eu deveria passar na minha cara, eu escutei de pessoas mais velhas que a solução pro meu problema de espinha, na qual era na testa inteira, não tinha chegado no rosto ainda, tipo, era na testa e aí foi descendo aqui pros lados pra depois chegar no rosto. Eu me lembro de ouvir de um adulto que eu deveria passar xixi na minha cara. E esse adulto não falou como piadinha, não foi uma ironia ali disfarçada, um sarcasmo, não! A pessoa falou que durante ali o crescimento dela, aconteceu dela ter espinha, e aí os pais dela, daquele período, passaram xixi na cara e a espinha foi embora. Xixi na cara. Nós estávamos em 2012. E não, eu não passei xixi na minha cara, mas eu cheguei perto. Ter espinha ali naquele período me afetou bastante minha autoestima, porque você via todos os moleques, todas as pessoas ali da sua turma com o rosto lisinho, enquanto você era o único que tava com a cara fodida. Por conta disso não existem tantas fotos desse período da minha vida, porque eu realmente me considerava muito feio. E assim, eu sei que eu não sou dos mais bonitos, mas eu definitivamente não sou dos mais feios. E era torturante o fato de que eu não podia ficar cutucando, espremendo, arranhando, né? Arranhando não, tipo raspando, tirando com a unha nada, porque eu sabia que ia deixar marca. Então, obviamente, eu evitava de fazer isso. Eu evitei durante todo o período que eu tive espinha. E aí, depois que passou o período da espinha, eu fiquei com um monte de marca na minha cara. Não adiantou de nada. Eu não espremi nenhuma. Eu juro pra vocês, eu nunca fui na frente do espelho, espremi espinha. E mesmo assim, eu tenho a cara toda ferrada aqui nessa região por conta de espinha. E eu lembro que quando eu tava no processo de perder as minhas espinhas, eu lembro que existiu algumas postagens na internet que eram bastante compartilhadas de pessoas romantizando acne, sabe? Fazendo montagenzinha de Tumblr, tipo, ai, olha como é lindo, ai, parecem estrelas. E, mano, de verdade, eu acho isso totalmente errado, eu não acho que é algo que deve ser normalizado e visto como algo lindo, algo fofo, porque é um negócio que, de novo, você não tem controle, sabe? Não é como você nascer com uma característica específica e aí aprender a amar aquela sua característica. Não, é um negócio que do dia pra noite você tem umas bolas vermelhas na tua testa, na sua bochecha. E é um negócio que é tão fora de controle que existem graus, existem níveis de espinha. Então tem desde o grau 1, que é mais pequenininha, mais simplesinha, do grau 2 até o grau 3, que até deforma o rosto da pessoa, que deixa a cicatriz assim, a ponto que fica um buracão mesmo na cara da pessoa. Também tinha esse fato da imprevisibilidade, né? Você tava lá com as suas espinhas na cara, você ia dormir, quando você acordava no seguinte, tinha uma na ponta do seu nariz. Como que você ama uma coisa dessa? Não tem como. Ou então no canto da boca. Inclusive eu tô passando por isso agora, eu tive uma no canto da minha boca, que eu cheguei a comprar aqueles adesivinhos que seca a espinha, sabe? Usei 2 vezes, e aí tipo a espinha sumiu, cresceu de novo, e agora que realmente tá rilando, realmente está se curando.
E aí se vocês olharem aqui, ó, eu também tava com uma espinha bem grandona, que de novo eu usei o adesivo, ele secou, só que acabou sangrando, sabe? E é paia, mano, é realmente muito paia. E eu sei que só de ver isso, muita gente vai começar a falar, nossa, não, mas espinha é coisa de porco, espinha é coisa de quem é sujo, quem não toma banho direito, quem não lava o rosto direito. E é isso que é complicado de você ter espinha, sabe? Porque você automaticamente é associado a esse tipo de coisa. Porque ou você tenta passar xixi na cara pra ver se some, ou as pessoas vão falar que você não sabe lavar o rosto, que você come mal e que você bate muita punheta, tá ligado? Então, por favor, a menos que você seja um dermatologista formado, não tô falando de, eu tô estudando, não. A menos que você seja um dermatologista formado, não venha com dicas genéricas. Hoje em dia, minha situação com espinha é bem mais controlada comparado com o período ali da minha pré-adolescência. Inclusive, eu acho que na pré-adolescência foi pior do que na adolescência, porque quando eu cheguei ali nos 15 anos de idade, eu resolvi ir atrás de tratar. E esse aqui é o empurrão que eu queria dar em todo mundo que é espinhento. Você menininha espinhenta, você menino espinhento, você que tá com 20, 25 anos, 30 anos que seja, cara, pelo amor de Deus, vai num dermatologista. E não tô falando pra você ir numa clínica de estética, não, tô falando pra você ir num dermatologista que vai te passar remédios e pomadas específicas. Se você quiser tirar buracos da sua pele, se você quiser deixar a sua pele lisinha, fazer limpeza e tal, você vai numa clínica de estética, não tem nenhum problema. Mas, se você ainda tá no período de estar com o rosto todo espinhento, primeiro vai em um dermatologista numa clínica comum. Foi o que eu fiz, e o dermatologista que me atendeu na cidade que eu morava era tão velho que ele olhou na minha cara com uma lupa, ele entendeu qual era o grau, né, tipo, qual infecção que tava, porque, tipo, além de eu ter espinha, tinha uma leve infecçãozinha numa região do rosto ali e tal, e ele abriu um livro enorme, com várias anotações dele, eu juro pra vocês, tipo, um livro não, né, um cadernão enorme, assim, com várias anotações, ele foi pagiando ali, e ele foi lá e me passou uma pomada específica e um remédio específico envolvendo a infecção que eu tava na pele. E aí, depois de uns 2, 3 meses tratando, minha pele já tava muito melhor. Eu sei que muita gente tem medo de um médico de pele porque tem medo de chegar lá e ele só olhar na tua cara, prescrever Roacutan e mandar você ficar 6 meses tomando Roacutan. E Roacutan é um remédio que muita gente evita porque tem diversos efeitos colaterais, sabe? Tem gente que toma e realmente ali em pouco tempo as espinhas somem completamente, o rosto fica lisinho, a pessoa não tem nenhum colateral, mas tem gente que, pô, na primeira semana fica toda fodida, sabe? É papo até de ferrar a cabeça da pessoa, dependendo do nível de colateral, né? Da porcentagem se você estiver no 0,1% e tal. Eu não precisei tomar, o remédio que eu tomei foi pra infecção de pele específica que eu tive lá, que o doutor passou, não vou lembrar o nome agora, mas o que realmente funcionou foi a pomadinha, sabe? Eu tinha ali grau 1 e acho que uma ou outra chegou a grau 2, eu não vou lembrar com exatidão agora, mas a pomada faz muita diferença, e não é tipo pomada que você vê em anúncio de TV ou anúncio de YouTube, não, é pomada que o médico vai passar e você vai numa farmácia, você vai comprar, é uma pomada que às vezes tem um cheiro ruim, às vezes tem uma consistência esquisita, mas funciona. Então, tipo, por mais que seja torturante viver com espinhas e ter todo esse estigma do pessoal olhar pra você como se você fosse um punheteiro que come mal e não lava o rosto, você não é obrigado a ficar nisso na sua vida inteira. Vai atrás de marcar um dermatologista. Se você tem uma condiçãozinha melhor, vai vendo o preço ali, tipo, bota no Google Maps, dermatologista, ou então clínica, ou escreve médico de pele, qualquer coisa assim, porque o Google Maps hoje em dia ele consegue filtrar bastante coisa. E aí você liga em 1 por 1, ou você manda um zap pra um por um, e você vê o preço de qual que é mais acessível. Você também não precisa ter medo caso o médico recomende Roacutan pra você. Tem casos que realmente são mais extremos e que a pessoa tem que ir pro lado do Roacutan. Não é todo mundo que vai ter colaterais cabulosos, sabe? Então, tipo, às vezes vale a pena você tentar. Se você já tentou, tipo, remedinho mais simples, tentou pomada e tal, nada resolveu, vai pro mais complexo pra ver se resolve, cara. Porque é um negócio que realmente afeta a autoestima. É um negócio que é incomum, querendo ou não, porque, tipo, todo mundo tem um tipo de pele, né? Tem pele mais seca, pele mais oleosa, aí a gente tem a pele com mais buraquinho, a gente tem pele com mais poro, gente que o nariz fica com aqueles pontinhos pretos mais facilmente. Só que ter espinhas em grandes quantidades é incomum socialmente, né? Então é normal que a pessoa fique incomodada. Porque se na escola eu já fui um dos poucos que era espinhento daquele jeito, imagina você chegar na faculdade espinhento, sabe? Deve ser um negócio que realmente afeta muito a cabeça da pessoa. Por mais que a pessoa seja do tipo de falar... Eu até imagino, sério, eu imagino muito, tipo, os nerdão cabeludão que me acompanha e aí sofre com problema de espinha, pensando, não, eu não ligo pra isso de autoestima, não, eu me visto como eu quero, eu pentei meu cabelo como eu quero, foda-se se me acham feio, mas eu sei que no fundinho te incomoda. Sabe, tipo, e vale a pena você tratar, porque às vezes você ignorando, você pensa, tipo, não, eu não ligo com essa espinha, não, tá tudo bem eu ficar com essa bochecha toda aqui cheia de espinha, eu não ligo não, mas tipo, você tem que ir atrás, porque às vezes você pode ter outros problemas na sua pele, que você não faz ideia, sabe? Então o importante você ir atrás pra ver isso da acne, é que às vezes você também pode resolver alguma infecçãozinha, ou alguma coisa até mais séria, que não é visível a olho nu. Eu lembro que de verdade eu só comecei a me sentir mais bonitinho depois que eu passei por esse período da espinha, cara. Claro que eu fiquei com as marcas no rosto, né, que eu não gosto até hoje, mas
ter espinha realmente era pior, sabe? Eu dei muito azar nisso, cara, de realmente eu não fazia nenhuma cagada, eu lavava o rosto lá e tal, não espremia, e mesmo assim dei esse azar, sabe? Então, tipo, vá atrás disso o mais cedo possível, pra não acontecer igual aconteceu comigo, ou pra não acontecer igual aconteceu com o Muka Muisoka. E eu acho que é importante eu, como uma figura masculina, vir aqui falar principalmente pra outros homens sobre esse assunto, porque é comum que homem fique nesse papinho de, é porque... Homem com problema de autoestima? Ai, você deve ser gay. Ai, porque homem que quer cuidar da pele, ai, você deve ser gay. Tipo, rapaziada, por favor, tá tudo bem você querer ter a pele melhor, tá tudo bem você querer ter a pele saudável. Não fica nessas ideias, não vai te levar pra lugar nenhum. Você vai soltar uma risadinha do fulano que tá cuidando da pele, mas você que tá com a pele fudida, sabe? Então, tipo, vamos refletir mais sobre nossos pensamentos e julgamentos que temos diante dos outros. Você que é homem, cuide da sua pele, cuide do seu cabelo, cuide do seu corpo. Perca essa barriga aí, vai dar uma corridinha na praça, que seja. Faz uma flexão. Se incentivam todo moleque a entrar na academia e encher o cu de pré-treino porque eu não posso incentivar a molecada a ir no dermatologista e cuidar melhor da pele, tá ligado? Eu acredito que isso é tudo que eu tinha pra falar, eu não tenho nenhuma história ultra específica de um bullying super específico que eu sofri por causa de espinha, não tenho nenhuma história assim de, chorar no banheiro da escola, nada disso, mas foram períodos sombrios, cara, que eu sei que muita gente tá assistindo esse vídeo agora tá passando por isso. Não só moleque, como menina, né? Menina também sofre bastante, mas você que tem franjinha, porque daí, tipo, a franja vai fazer suar mais a sua testa, com isso vai gerar mais oleosidade no rosto, aí vai gerar mais espinha. Então, por favor, assim como eu falei pra vocês tomarem cuidado na hora de consumir álcool, assim como eu falei pra vocês tomarem cuidado com golpes na internet, assim como eu falei pra vocês aprenderem inglês, vá atrás de um dermatologista. E depois de medicar tudo, se você quiser, vá atrás de uma clínica estética. Mesmo sendo homem, mesmo se considerando homem, sim, você pode ir, tá bom? Espero que com esse vídeo eu tenha tirado do peito a angústia que alguns que estão assistindo sentem. E tipo, antes de eu ir embora aqui, só pra deixar claro, só pra evitar da galera do RPG do sofrimento, é claro que você ter espinha não é a mesma coisa que você perder um braço, que você queimar metade do seu rosto, que você ter uma boca no lugar do nariz, o nariz no lugar da boca. Claro que não é nada nesse nível. Mas, de novo, só você estando na pele de quem teve grau 2 e grau 3, você vai entender que é um negócio que não deve ser normalizado, que deve ser tratado e deve ser incentivado o tratamento. Não é porque existem outros problemas físicos ou outros problemas envolvendo aparência, né, problemas pessoais envolvendo aparência, que a pessoa não pode achar ruim ter espinha. Se você costuma zoar o amiguinho ou amiguinha da escola, da faculdade ou do trabalho até, por ele ter espinha, para com isso, mano. Vamos crescer? Vamos. Porque se fosse você no lugar dele, você provavelmente nem tancaria a zoação e o estigma que essa pessoa tanca, tá ligado? Então é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do papo. Eu tentei ser um pouco mais expressivo nesse vídeo, porque realmente é um assunto que me incomoda bastante, incomoda bastante gente. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Hataki.